esses capítulos, 3 últimos capítulos, que são realmente uma coisa assim maravilhosa, o último bloco, digamos assim, do Apocalipse, é o desfecho de uma história que começou lá em Gênesis 3. Gênesis 3 é o capítulo mais triste da Bíblia, quando nossos primeiros pais cedem à tentação de Satanás, desobedecem a Deus, rompem essa relação com Deus, e por causa disso uma série de coisas terríveis, tristes, mazelas que assolam a humanidade até hoje, a morte é a pior delas, né? Ainda estão aí no mundo. Mas quando chegamos então ao final do Apocalipse, ao final da Bíblia, nós vemos que aquilo que foi perdido vai ser restaurado, né? A árvore da vida volta a ser acessível aos remidos. A vida que se tornou mortal passa a ser imortal, como sempre devia ter sido. O Deus que era visível para Adão e Eva volta a ser visível para os remidos, que contemplarão a sua face, né? E estarão ali pertinho dele. Então, tudo que foi perdido vai ser restaurado, o Éden perdido vai ser devolvido. A gente costuma dizer que o Apocalipse, especialmente esses últimos capítulos dele, são como que um spoiler de um filme, né? Imagine assim um filme de ação em que tem ali os personagens e de repente o personagem principal, o mocinho da trama, né, digamos assim, ou a mocinha da trama, estão ali se dando mal, estão perdendo, estão sofrendo, mas você já conhece o fim do filme. Então você fica aliviado por saber que no fim das contas tudo vai dar certo, todas as coisas vão se resolver. E o Apocalipse é como se fosse esse fim do filme contado antecipadamente. Nós estamos vivendo situações difíceis neste mundo, pandemia, morte, doença. Quase todos nós aqui temos alguém que foi acometido aí por essa doença terrível, pessoas queridas que nós perdemos para a morte. E é confortador. Sabemos que o fim da história já está escrito. É confortador saber que lá no fim o Cordeiro vence o dragão e o reino de Deus finalmente é restabelecido, é estabelecido aqui na Terra para todo sempre. A Terra passa a ser, então, a nova Terra. Como é bom saber disso, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu preparei, resumindo, né? Porque, na verdade, se fôssemos explorar aqui em detalhes esses 3 últimos capítulos, levaria um bom tempo e essa conversa se tornaria uma vigília, né? Esse material aqui, eu quero até já fazer uma propaganda e um convite a vocês. Ano que vem, a partir de fevereiro, primeiro fim de semana de fevereiro, eu vou dirigir uma série de 8 domingos ali no NASP Campus São Paulo. Esse é o título: As Profecias do Apocalipse e os Últimos Acontecimentos da História. Esse material aqui que eu vou apresentar a vocês é uma prévia desse conteúdo todo que será exposto lá no NASP, e fica aqui já o meu convite para que vocês possam acompanhar essa série por meio do canal do NASP, a Igreja NASP São Paulo, todos os domingos, a partir do dia 7 de fevereiro, se eu não me engano, 7 de fevereiro. No dia 6 eu vou pregar pela manhã, dando abertura à série, e domingo à noite começa, então, ali os 8 temas, tá bom? Fica aqui o convite, então, para vocês. Mas esse aqui, então, o tema que me coube nesta noite é justamente o último bloco do Apocalipse, como eu dizia, né? A volta de Jesus, os 1000 anos e a eternidade. Quero convidar vocês agora a abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler aqui alguns versos, né, inicialmente do capítulo 19. Eu sei que vocês já tiveram aí um estudo sobre esse capítulo, eu vou apenas recordar alguns pontos, para depois avançarmos pelos capítulos 20 e 21. Apocalipse 19, versos 1 a 9, lemos assim: Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Bem, eu já sei que vocês aqui são especialistas em Apocalipse, né? Então não precisarei me deter em alguns símbolos, como, por exemplo, essa grande prostituta e outras coisas mais que vão aparecendo aqui no texto, mas que vocês já conhecem por terem estudado aí os capítulos anteriores. Verso 3. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Aleluia! Aleluia!
E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas, ou do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora pulem comigo para os versos 17 a 21. Nós vamos ver uma ceia agora bem diferente dessa primeira, que traz alegria aos participantes. Essa segunda ceia, infelizmente, não será nem um pouco alegre. Vejam só, 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, como os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela, e você já sabe quem é a besta também, né? E com ela foi preso o falso profeta, e você já sabe quem é também, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e você já sabe o que é também, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Veja, primeiramente aqui nós temos que analisar um pouco como era uma cerimônia de casamento nos tempos bíblicos, quando João, o evangelista, escreveu o livro do Apocalipse. Então eu vou dar aqui para vocês uma noção geral de como era um casamento celebrado naquele tempo, para vocês verem como o símbolo é perfeito para representar realmente quem é a noiva, quem é o noivo e como a coisa acontece. Primeiro, o noivo em potencial ia até a casa do pai da futura noiva para formalizar o noivado. Então ele tinha que pedir a mão, né, da noiva. Alguns ainda mantêm esse bom hábito, né, hoje em dia. Depois que pagava o dote, isso já não tem mais, pelo menos no Ocidente aqui, né, mas naqueles tempos, no Oriente, naquela época, então o noivo potencial, né, que já tinha formalizado o noivado, já tinha compromisso, então, ele pagava o dote, e isso era uma valorização da noiva, na verdade, naquela cultura, né? Tanto é que para homem não tinha dote, né? Quer dizer, a mulher realmente era muito valorizada ali. Então, ele até tem o caso de que, se ele não tivesse condições financeiras, ele trabalharia por ela. Lembra da história bíblica lá, de Jacó, né? Trabalhou ali vários anos porque amava muito aquela moça. E ela tinha muito valor para ele. Então, ele e a noiva eram considerados legalmente casados, mas ainda não podiam viver juntos. Então, note que na cultura ali dos tempos bíblicos, né, o noivado já era algo muito sério. Já envolvia um compromisso de casamento. Só que eles não podiam ainda viver juntos como marido e mulher. O noivo, então, voltava para a casa do pai dele, a fim de preparar o lugar no qual ele e a noiva viveriam. Então, ele preparava a casa, eu creio que ali os móveis, né? O ambiente, o lar, para que pudesse depois receber a noiva. A noiva, enquanto isso, ficava em casa, na casa do pai dela, e se preparava também para o casamento. Quando os preparativos do noivo e da noiva estavam prontos, terminavam, ele voltava à casa do pai da noiva e era realizada, então, a festa de casamento. Em seguida, o noivo levava a noiva para o lugar que ele havia preparado e passavam a viver juntos. Olha que bonito. Vocês conseguiram identificar alguma semelhança com o que Jesus prometeu à sua igreja? Tendo essa história, tendo esse cenário aqui na mente, comece a pensar nisso, né, nas coisas que Jesus falou, né, como, por exemplo, em João 14, 1 a 3. Lembram? Não se turbe o vosso coração. Quando ele disse isso?
na última ceia, quando estava se despedindo de sua igreja, dos discípulos, né? Ou seja, da noiva. Ele disse, não fiquem com o coração apertado, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Olha aí, gente, o casamento, as bodas. E quando eu for e preparar, tiver tudo prontinho, eu voltarei para buscar vocês. Olha aí o noivo. Para que vocês estejam onde eu estou, ou seja, na casa do Pai, no céu. Perfeito o símbolo, né? O noivo já foi preparar a casa. Falta só ele voltar para buscar a noiva, você e eu, a igreja. E Apocalipse 12, 17 identifica a noiva. Lembra desse texto? Lá diz que essa mulher fiel, ela tem duas características, né? Os remanescentes, os que restaram desse processo histórico da igreja ao longo das eras. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então a noiva, ela tem que ser fiel, obviamente. Enquanto o noivo está ausente, ela permanece fiel. A quem? Ao noivo. Ainda que o noivo não esteja presente, não esteja ali fisicamente, ela o tem na mente o tempo todo, ela o ama, ela é fiel, ela guarda os mandamentos. Essa é a igreja de Deus. Você lembra que nós lemos aqui há pouco também que há duas ceias, né? Bem-aventurados, felizes os que participam da ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Claro, porque aí é o casamento, né? É quando o Cordeiro vem para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então é claro que eu quero participar dessa festa. Eu sei que você também quer, né? Participar das bodas, do casamento do Cordeiro. Por outro lado, a outra ceia não vai ser dos salvos, vai ser aquela de que participarão as aves ali como corvos, urubus, né? Aves carniceiras, né? Essa ceia é terrível. Essas aves aí, simbolicamente, vão comer as carnes daqueles que foram mortos pelo sopro da vinda de Cristo. E, claro, depende de nossa escolha. De qual ceia vamos participar? Isso depende de nossa escolha. Sempre dependeu de nossa escolha. Que nós não participemos, né? Não estejamos presentes ali nessa terrível ceia de aves, mas participemos, sim, das bodas do Cordeiro. Note que o tema da segunda vinda, ele está presente, você sabe disso porque já estudou Apocalipse de ponta a ponta, né? Aqui estamos no encerramento. O tema da segunda vinda de Cristo está presente ao longo de todo o livro. Por exemplo, capítulo 1, verso 7, todo olho verá. Capítulo 3, verso 11, venho sem demora. Capítulo 6, de 12 a 17, fala do sexto selo e os sinais no céu que antecipam o quê? A volta de Jesus. Apocalipse 14, 6 a 12, Jesus sentado sobre uma nuvem branca, pronto para vir. Então, veja, ao longo do livro, essa verdade especial, essencial, maravilhosa, nossa grande esperança, a volta de Jesus, está presente, mas de modo muito especial, no capítulo 19, ela é tratada de forma mais extensiva, porque nós chegamos realmente no ápice da história, chegamos na culminação da história, que é exatamente a volta de Jesus. Outra coisa que aparece aqui, não sei se você percebeu, na leitura do capítulo 19, dos versos que nós lemos, são 4 nomes de Jesus. Olha que interessante. No verso 11, ele é chamado de fiel e verdadeiro. Portanto, esse nome de Jesus aí, ele aponta para a fidedignidade dele. Tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele nunca mentiu. Então, se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. No tempo certo, no calendário de Deus, isso vai acontecer. Queiramos ou não, isso vai acontecer. Por quê? Porque quem prometeu é fiel e verdadeiro. No verso 12, ele é chamado de um nome que ninguém conhecia. Isso revela também o lado, digamos, misterioso de Deus. Porque Deus, apesar de se revelar, ele também é tremendamente... ele é infinito, na verdade, né? Ele é incompreensível. Então, há um nome de Cristo que realmente ninguém conhece, porque isso extrapola o nosso conhecimento. Porém, no verso 13, ele é chamado de outro nome, o Verbo de Deus. É aquele que se revela. Jesus veio para revelar o Pai, para revelar a divindade. Ele é o Verbo de Deus. E no 16, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nesses versos aqui, nós vemos 2 características interessantes de Jesus, de Deus. Ele é transcendente e é imanente. O que quer dizer isso?
Ele é um Deus inalcançável, transcendente, incompreensível, porém, por outro lado, ele é presente na nossa realidade. Ele se faz compreender naquilo que nós podemos alcançar. Como é bom ter um Deus assim, né? Lembra de Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 2, quando os magos, os feiticeiros, dizem para o rei Nabucodonosor: olha, rei, esse segredo aí, o sonho que você teve, só os deuses podem saber e revelar, mas eles não estão aqui com a gente. Eles não moram com os homens. Os deuses pagãos sempre foram inacessíveis, inalcançáveis. Aí vem Daniel e fala assim: olha, rei, não é que eu seja mais sábio do que os outros, mas o Deus dos céus me fez saber o mistério. E ele está aqui com a gente, né? Quase como se ele dissesse isso. Então, o Deus de Daniel é o Deus de João aqui no Apocalipse, é o mesmo Deus. Ele é transcendente, mas é presente também. É um Deus que está com os seres humanos. É o Deus que sempre quis morar com a gente, sempre quis estar ali no santuário. É o Deus que se fez homem para poder abraçar o ser humano, para poder conviver com os seres humanos, e prometeu que um dia nós vamos estar com ele para sempre, vendo o rosto dele. Como é bom saber que esses nomes de Cristo revelam essas facetas dele como um Deus maravilhoso, né? Agora, indo para o capítulo 20, eu quero convidá-los a ler. Na verdade, eu acho que eu até havia lido... não, correto, lemos aqui o 19, alguns versos, né? E agora eu quero que vocês leiam comigo o capítulo 20, versos 1 a 9 e depois o 14. Não vamos ler todo o capítulo, o tempo não permite, mas creio que esses versos nos darão já uma vista geral do capítulo. Verso 1. Então eu vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Já vou explicar que abismo é esse. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, você já sabe que dragão é Satanás, né? É um dos títulos simbólicos de Satanás. A antiga serpente, portanto, faz uma ponte aqui com Gênesis, né? Capítulo 3, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações. Claro, as nações não existem mais, foram comidas pelas aves lá, né? Você viu? Elas foram destruídas, os ímpios, né? Então, Satanás não teria mais a quem enganar realmente nesse período de 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas, ou a vida, né, dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e procurado a palavra de Deus, os mártires. Esses são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa ou na mão. E viveram e reinaram com Cristo também 1000 anos. No mesmo período que Satanás está preso, esses aqui reinam com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Então, no fim dos 1000 anos, ele é solto, e as multidões que não havia por 1000 anos agora aparecem. Na segunda ressurreição, portanto. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a santa cidade, a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Isso aqui, sim, é a segunda morte, né? O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e assim por diante. Então, todos os ímpios, o diabo, foram destruídos aqui no lago de fogo, que é chamada também de segunda morte. Verso 14 diz: então a morte e o inferno. Inferno na Bíblia é mais corretamente traduzido como sepultura, ok? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, resumindo aqui, o que vemos no capítulo 20. Satanás, o dragão, a antiga serpente, é preso num abismo. A palavra abismo no hebraico é terron. No grego é abissos. É a mesma palavra usada em Gênesis 1:2, quando se refere ali à terra sem forma e vazia, lembram? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É a palavra terron, que significa uma terra sem forma, uma terra que ainda precisa ser organizada,
desprovida de beleza, vazia, exatamente como a terra estará por ocasião dos 1000 anos pós-volta de Jesus. Porque lembram, quando Cristo volta, acontece grandes terremotos, os prédios são derrubados, as ilhas se estremecem, as pessoas morrem, os ímpios, os salvos são levados para o céu e ficam aqui apenas com vida Satanás e seus anjos, preso na terra, na condição em que ela estava antes de ser organizada por Deus. Terron, ou abissos. Ele fica preso porque não há o que fazer mais, não há pessoas para tentar, não há mais nada que ele possa fazer do que ele mais gosta de fazer atualmente, que é destruir, tentar, escravizar. Nesse gráfico aqui a gente tem um resumo então do que vai acontecer, né? Estamos nesse primeiro momento, nos últimos dias. Em algum momento do nosso futuro, espero que seja em breve, Cristo volta. Aí os salvos ressuscitam. Os ímpios morrem. A ceia das aves, né? Os ímpios morrem. Os ímpios que estavam mortos sequer sabem do que está acontecendo, porque continuam mortos e ficarão assim por mais 1000 anos. Satanás é preso na terra desolada, no Terron, no Abissos. Ele fica aqui, então, nessa condição de preso, de prisioneiro, por esses 1000 anos. Durante os 1000 anos, o que acontece? Os salvos estão no céu com Cristo, reinando com Cristo, participando ali do julgamento, do juízo de comprovação, podendo ter acesso aos arquivos celestiais, aos livros de registro. Toda dúvida será dirimida durante esse período. Não haverá mais dúvidas quanto ao caráter de Deus, quanto ao julgamento que Deus fez, né? E tudo ficará às claras. Satanás permanece preso e a terra fica aqui em descanso. Tem um texto muito claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, se você puder ler depois. Ali o apóstolo Paulo descreve a volta de Cristo. Ele diz que os que ficarem vivos para a volta de Jesus não irão na frente e nem depois, né, dos que estavam mortos. Os mortos em Cristo ressuscitam, se unem ao grupo dos que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus, e esse grupão sobe para o céu para encontrar Jesus nos ares, e depois embarcar, então, para uma viagem de 1000 anos a bordo da Nova Jerusalém, dessa nave espacial maravilhosa. Esse texto é muito especial. Bem, passados os 1000 anos, acontece, então, a segunda ressurreição. A primeira foi dos justos, a segunda é dos ímpios. Eles ressurgem, ali Satanás, então, é solto do abismo, porque é solto da prisão, porque ele tem a quem tentar agora, organiza um grande exército, eles tentam tomar a santa cidade, mas desce fogo do céu, e eles são destruídos nessa ocasião. Então ali ocorre a segunda morte. A Bíblia não fala nada de um inferno eterno, de um local onde as pessoas ficarão penando para sempre. Pelo contrário, a Apocalipse diz que não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem clamor. Se houvesse um inferno queimando, haveria choro, clamor e dor. Essas coisas ficarão para trás. Malaquias diz que os ímpios serão como pó, cinzas, debaixo dos pés dos salvos. Portanto, a Bíblia fala de aniquilação, aquilo que a gente chama de aniquilacionismo, né? Fala de aniquilação. O mal não se levantará a segunda vez. Deus é justo e o contrário de vida é não vida. O contrário de vida eterna é morte eterna, é não mais existir. Deus será justo tanto para com os salvos quanto também para com aqueles que não quiserem participar de seu reino eterno, segundo as condições que Deus ali estipulou. Agora vamos para o capítulo 21. Vamos ler aqui alguns versos também. A nova terra. Vejam que texto maravilhoso. Estamos chegando aqui no fim da história, no fim desse filme chamado Grande Conflito, né? Veja o que diz aqui versos 1 ao 7. Leiam comigo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo, eis a morada, a casa de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas,
e eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. É lindo demais esse texto, não? Eis que faço novas todas as coisas. E o verso 8 traz aqui, infelizmente, ainda uma nota de tristeza ao falar do destino dos ímpios, daqueles que rejeitaram todos os convites de salvação de Cristo, do Espírito Santo, enquanto estiveram aqui na terra. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Morte eterna. Né? Bem, como eu disse há pouco, capítulo 21 de Apocalipse, ele faz uma ponte com Gênesis 3, ou Gênesis 1 a 3, que trata ali da criação e depois da queda. Apocalipse fala da salvação e da recriação. A terra vai ser recriada pelo mesmo Deus que a criou lá em 6 dias literais de 24 horas. Se nós cremos um Deus todo-poderoso, capaz de criar o mundo em 6 dias e transformar o 7º no memorial dessa criação, nós também temos fé para crer que ele vai recriar este mundo e vai devolver para nós o Éden perdido. Como é bom crer nesse Deus. Lá em Isaías 65, nós também encontramos alguns textos que falam da nova terra, né? Inclusive menciona ali que o leão vai pastar junto com o cordeiro, né? Que as crianças poderão brincar até com serpentes, não haverá problema nenhum, que de semana em semana nos reuniremos no sábado, né? O sábado é eterno, ele foi dado na criação e permanecerá por toda a eternidade. Então ali é dito que toda semana as pessoas virão perante Deus para guardar o sábado. Eu imagino como será maravilhoso no céu, na nova terra, poder num sábado ouvir um sermão do próprio Cristo. Ele estará pregando naquele dia, na escala, e nós poderemos ouvir uma mensagem maravilhosa do nosso grande Deus. Como será maravilhoso estar nesse lar, junto com o nosso Deus. O aspecto mais maravilhoso justamente é esse, né? Ele estará conosco. Sabe, irmãos, aqui fala da água da vida, né? Eu darei de graça da água da vida. Todo ser humano tem uma sede natural, um desejo por algo que talvez ele nem compreenda, mas é um vazio, é uma sensação de incompletude, uma sensação de que alguma coisa está faltando. Que falta é Deus realmente. E sem Deus não há esperança alguma. Na verdade, não há esperança no presente e muito menos no futuro. Eu vou apresentar para vocês agora quais são os cenários que os cientistas, que não creem em Deus, obviamente, apresentam para o fim, né? Nós sabemos o que é o fim, né? Porque a Bíblia revela, mas se você não crê em Deus, se você não crê na Bíblia, o que esperar do futuro? Olha só algumas possibilidades. Segundo alguns astrônomos, cosmólogos, naturalmente que não cristãos, né? Se não houver massa, matéria suficiente para conter a expansão do universo, em algum momento do futuro, daqui a bilhões de anos, o universo vai se contrair. E nessa contração, toda a matéria vai ser esmagada, como se fosse um grande buraco negro. Isso é chamado pelos cientistas, né, naturalistas, os cosmólogos e astrônomos, de Big Crunch, o grande esmagamento, digamos assim. Existe uma outra possibilidade. Se eu vou refazer o que eu disse aqui, porque eu acho que eu falei que se não houver matéria suficiente. Se houver matéria suficiente para que, pela atração gravitacional, tudo se contraia, aí sim ocorre o Big Crunch. Agora, se não houver matéria suficiente para que as estrelas, planetas e toda a matéria do universo se reaproxime, se contraia nesse Big Crunch, se não houver matéria suficiente, gravidade suficiente, então o universo vai se expandir indefinidamente. As estrelas vão consumir todo o seu combustível e chegará um momento daqui a bilhões de anos em que não haverá mais energia no universo. Será apenas uma massa amorfa, fria, incapaz de conter vida. Em qualquer cenário desses, a morte é o destino. Mas há uma outra possibilidade bem anterior àquelas, que é a da expansão solar. As estrelas têm um período de vida, se forem massivas o suficiente, elas explodem como supernovas. Mas se não forem tão massivas assim, como é o nosso Sol, elas se expandem em algum momento da sua existência. Isso são, naturalmente, hipóteses, né? Elas se expandem e depois murcham e se transformam numa estrela anã. O nosso Sol, supostamente, teria esse destino. Então, nessa expansão, ele supostamente queimaria, torraria Mercúrio, Marte, Vênus, Terra e depois encolheria.
Se houvesse algum ser vivo nesse momento, desse cenário aqui, não existiria mais, seria torrado, calcinado. Vocês percebem que, na verdade, segundo os cenários pintados pelos que não creem em Deus, não há esperança alguma para o universo? Em algum momento futuro, tudo vai desaparecer. Por isso que tem pessoas que vivem desesperadas e acham que a máxima da vida deles é comer e beber, porque amanhã morrerão. E acabou. Graças a Deus, nós sabemos que não é assim. Para nós, o fim é o recomeço. Para nós, o fim é a volta de Jesus. Nós temos essa grande esperança. E por isso nós podemos nos alegrar. Porque mesmo sabendo que no meio do filme as coisas estão dando errado, no fim, tudo vai dar certo. E se não deu, é porque não chegou no fim ainda, né? Apocalipse fala aqui da volta de Cristo, do momento que a Santa Cidade desce à Terra, né? E no capítulo 22, resumindo aqui, o que eu acho mais bonito, na verdade, é o fato de que João deixa claro por 2 vezes que o próprio Deus estará conosco. Os salvos verão a face de Deus. É dito aqui que aqueles que têm sede serão saciados. Se você sente sede de esperança, sede de um sentido para a sua vida, busque em Deus. Você não precisa esperar a volta de Jesus para sentir isso. Você pode agora mesmo sentir essa paz que vem de Deus. Esse saciamento, né? Essa saciedade, melhor dizendo, pela presença de Deus, pela água que Ele oferece. E, fechando a história, as últimas palavras que fecham a Bíblia. Olha que maravilhoso, gente. Versos 20 e 21 do capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aqui é João dizendo, né? Aí o verso 21 diz: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. As 2 coisas mais preciosas para nós: a volta de Cristo e a graça salvadora. De nada adiantaria nós crermos na volta de Jesus e não aceitar Jesus pela graça, a graça de Cristo que nos salva. Por isso que os últimos 2 versos da Bíblia enfatizam as coisas mais importantes. Primeiro é a salvação pela graça, aceitar os méritos de Cristo. E, em segundo, como culminação dessa salvação, desse plano de resgate, a volta de Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aqui a palavra é Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Como João ansiava esse dia, como eu anseio também esse dia, eu espero que você também esteja sonhando com esse dia. Eu quero concluir, irmãos, lendo aqui algumas citações do que Ellen White escreveu sobre a vida eterna. E eu duvido que você não vai querer também estar lá. Diz assim: ali mentes imortais estudarão com deleite, com prazer que jamais se fatigará, jamais se cansará, as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência, a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem as pessoas acerca de Deus, maior será a sua admiração a respeito do caráter de Deus. História da Redenção, página 433. Se alguém pensava que o céu será monótono, abandone esse pensamento, porque não terá nada de monotonia ali. Haverá crescimento constante, cada vez mais amor, mais alegria e admiração por Deus, quanto mais nós o conhecermos. E, claro, o parágrafo de ouro que encerra o clássico de Ellen White, O Grande Conflito, página 678, diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor.
Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança. Nesse dia da volta de Cristo, nossos sonhos serão realizados, reencontros maravilhosos terão lugar, cenas há muito aguardadas pela fé serão realidade, e nós seremos uma família para nunca mais nos separar. Viveremos para sempre com o nosso Deus, com Cristo. Você poderá abraçar Jesus, você poderá contemplá-lo nos olhos. Ele vai explicar tudo que ficou em dúvida, por enquanto, aqui neste mundo. Lá, todas as dúvidas serão sanadas. Lá, tudo fará sentido e toda a dor ficará no passado, porque as lágrimas serão enxutas pelas mãos maravilhosas daquele que nos criou, Jesus Cristo. Eu quero, pela fé, ver a mão de vocês levantada. Quantos de vocês aceitam a salvação que Cristo oferece e querem estar preparados para a volta de Jesus, que eu creio ser breve, e um dia morar também com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo e com os salvos? Eu quero. Amém. Eu quero estar preparado. Eu quero muito que chegue logo esse dia e que nós possamos estar todos juntos, para nunca mais nos separar lá com o nosso Criador. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vocês que estão também assistindo a esta gravação, que sejam grandemente abençoados por essa promessa maravilhosa. O desfecho do Apocalipse é uma luz no fim do túnel. O desfecho do Apocalipse é o grande spoiler da história. E é bom saber que, no final, o Cordeiro vence o dragão. Viveremos em paz com o Cordeiro. Amém. Amém. Vamos terminar com uma oração, essa exposição? Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas promessas maravilhosas que encontramos em Tua Palavra. Obrigado porque nos deste de presente o livro do Apocalipse, essa profecia tremenda, cheia de esperança, que revela as artimanhas de Satanás e nos ajudam a caminhar pela luz, longe das trevas. Abençoa, Senhor, esses irmãos que estudaram esse livro ao longo desses meses, que essas mensagens fiquem gravadas na mente e no coração de cada um deles. Eu te peço de antemão já uma bênção também pela série que vai começar em fevereiro no NASP, para que seja uma bênção também na vida de muitas pessoas. Amém. Essas bênçãos, Senhor, nós te agradecemos e tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Amém.